Eu quero que você volte ao tempo agora. Lembra ali do meio do governo do Bolsonaro, naquele meio período de governo ali, de uma frase. Ruptura institucional. Você já ouviu muito essa frase? Ruptura institucional. Crise institucional. O que é isso? Como que isso pode afetar minha vida? O que isso quer dizer? É uma crise dentro do Planalto ou dentro do STF? É uma briga dos dois? É uma ruptura? Quer dizer que rompeu? Houve rompimento? O que é esse rompimento? Quer dizer que nada do que um determina o outro cumpre? Nada do que um determina o outro também cumpre? O que isso quer dizer? Qual é a decisão? Um acata a ordem do outro, um não acata. Qual é o nível de hierarquia? O que foi quebrado? Ninguém lembra disso, ninguém entende isso, né? É uma frase que ela foi muito dita, mas ela foi mal explicada, né? E o que acontece naquele período determinou tudo que vai acontecer daqui para frente e o que já está acontecendo. E eu vou deixar essa frase um pouco mais, vamos dizer assim, vou fazer uma terminologia aqui que vocês vão entender. Vocês, principalmente você que é dos anos 90 para trás, 2000, vocês vão entender. Vocês já ouviram falar nessa seguinte frase, nessa terminologia, impasse mexicano? Vocês já ouviram falar? Impasse mexicano? Basicamente, o que é um impasse mexicano? Eu vou explicar como é que é a história, como é que começou como é que essa terminologia foi aplicada e por que você aí, alguma vez você já deve ter ouvido essa frase, impasse mexicano, lembra? Antigamente, ali nos anos 60, 70, não tinha tanta segurança na fronteira entre os Estados Unidos e o México. E aí os narcotraficantes, naquela época do Escobar, naquela época assim mais antiga, eles iam até a fronteira entre o México e os Estados Unidos com um grupo armado e com a mercadoria. E aí chegava outro grupo armado com dinheiro e ali eles trocavam ali a mercadoria, sabe? Trocavam ali faziam ali aquelas trocas ali, aquele tráfico ali, e aí eles entravam ali os Estados Unidos e acabava de pegar o transporte, né? De entregar o transporte aí. Assim era feito o tráfico antigamente, assim, naquelas épocas do ano 60, 70, não sei se ainda tem hoje, mas provavelmente alguém ainda usa esse modelo aí de negociação que eles usavam lá. Isso aí ficou muito popularmente conhecido em filmes. Breaking Bad, quem é que não assistiu Breaking Bad? Assista Breaking Bad, Breaking Bad é top pra caramba. Vocês vão entender o que eu tô falando. Breaking Bad, e tem outros filmes também ali que mostram assim, o que era esse impasse, por que eles chegavam nesse impasse. E onde que eu quero chegar com isso aqui? O que acontece? Esse termo ele é usado quando existem dois lados e um lado tá armado, o outro lado também tá armado, e quando os dois entram em um impasse, por exemplo, chega o primeiro lá e fala assim: cadê meu dinheiro? Aí o cara, pô, tá aqui. Aliás, não tá aqui não, tá aqui perto aqui. Alguém já assistiu Scarface, né? Quem já assistiu Scarface sabe dessa. E o outro, cadê a droga? Também não tá aqui perto aqui. E aí entra naquele impasse. E aí, como é que nós vamos resolver isso aí? Pá, 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 pá. Aí, pô, dá um tiro, e quando dá o tiro começa aquela bagunça, morre os dois lados morrem abraçados. Então isso aí é um impasse. Na Itália, nos anos 92 e 94, começou uma operação chamada Operação Mãos Limpas. Essa operação, inclusive ela foi usada pelo juiz Sérgio Moro como uma inspiração para começar a fazer a Lava Jato, né? E juntou com alguns procuradores ali, com outros ali, se emocionaram com aquela história. Acho que o pessoal que estuda mais direito tem mais contato com essa história, com essa realidade. Então eles se inspiraram nessa operação que aconteceu na Itália, que era basicamente o quê? Os juízes estavam sendo ameaçados por políticos corruptos e uma parte da máfia, pessoal ali do norte da Itália. E esse pessoal do norte da Itália, que era uma máfia assim, muito mais organizada, estruturada, que vinha desde a época dos impérios, eles não conseguiam acabar. Só que estava afetando, eles estavam muito engrenados na política. E se deixasse isso rolar, não conseguia acabar com eles, mas se deixasse rolar mais um pouco, os políticos eles iam ficar todos vendidos, inclusive a máfia ia começar a ter partido, a máfia ia virar um estado criminoso, né? Vamos dizer assim, ia virar um país criminoso. E assim, esses juízes se juntaram ali e começaram a combater a corrupção. Basicamente, um lado tinha as armas, que eram não é traficante não, os mafiosos ali tinham as armas, e o outro lado tinha a caneta, que era o juiz. Então eles entraram no impasse, falaram: olha, nós vamos pegar os políticos, nós vamos cajadar os políticos aqui, nós vamos acabar com a corrupção. Em troca disso, vocês não mexem com a gente não mexe com vocês. Mas os políticos que entrou de bucha aí, a gente vai fuder. Então vocês vão lá pro submundo de vocês lá, se enfiam lá, que a gente vai cajadar aqui o político. E se vocês começarem a mexer com a nossa família, a gente vai começar aí a interferir no negócio de vocês, então a gente vai começar a fazer. Então criou-se outro termo, que é o impasse italiano, né? Esse termo ele não é muito usado aqui na América Latina, né? Não é muito usado aqui no Brasil, nesses países aqui, não é muito usado. Mas ele é sussurrado ali, fala: pô, tô no impasse italiano. Por quê? Porque assim, se eu quiser matar um juiz, eu mato. Mas se ele dá uma canetada ali, ou um amigo dele dá uma canetada ali, se eu fizer alguma coisa ali, ele acaba com os meus negócios. Então chegamos a um impasse,
né? Só que no Brasil, o Brasil é um país que ele inova. O Brasil é um país assim que ele vê o mundo inteiro fazendo, até inclusive na época da pandemia o mundo inteiro teve o corona. Aqui nós tivemos o flurona, que é uma mistura de influenza com Covid. Então, assim, criou-se um novo vírus. O Brasil ele inova, tudo que é de ruim, tudo que é de. O Brasil ele consegue inovar. Então, o que acontece? Aqui nós estamos criando um novo termo, um impasse brasileiro, quando dois lados têm a caneta, e os dois lados entram num impasse. Um tem a caneta do STF e o outro tem a caneta do Executivo. E isso é um impasse, só que é um impasse que só tem no Brasil, que é o impasse da caneta, onde o executivo, o legislativo e o judiciário, o executivo e o judiciário brigaram durante muitos anos aí, um fazia uma decisão, o outro não acatava, um dava uma pena, o outro dava perdão presidencial. Então assim, existia uma guerra de canetas. Isso aí não tem, assim, pode ser que em algum outro lugar do mundo que tenha oposição ferrenha, por exemplo, na Venezuela hoje tinha o Guaidó, o Juan Guaidó e o Maduro, eles tinham essa briga, né? Perdão, um puxava mais pro executivo, que era a ditadura, e o outro puxava mais pro legislativo. Então tinha esse impasse entre eles lá. Mas nada comparado ao Brasil. No Brasil só isso que tinha. Né? No Brasil, assim, cara, no Brasil. No Brasil, assim, é como se eles tivessem inventado o futebol, mas nós aprimoramos, né? Então, eles podem até ter inventado esse impasse da caneta, mas nós aqui que aprimoramos aqui. A gente começa. Vamos começar, quer ver? Vamos começar com o primeiro impasse que eu me lembro, um impasse brasileiro, né? Eu tô fazendo uma nova terminologia, olha pra vocês verem. O primeiro impasse brasileiro que eu vi foi da Dilma com o Eduardo Cunha. A Dilma tinha o Ministério da Justiça na mão e algumas denúncias contra o Cunha, ela podia arquivar, podia dar andamento nas investigações, ela tinha na mão, né, a editoria da Polícia Federal, inclusive ela tinha o Cunha na mão. E o Cunha tinha um processo de impeachment dela na mão. Então eles estavam num impasse. A Dilma segurava um e ele segurava outro. Eu vou dar outro exemplo. O Rodrigo Pacheco segura um e o Alexandre de Moraes segura outro. Se o Alexandre de Moraes colocar o impeachment... Não, se o Rodrigo Pacheco colocar o impeachment do Alexandre de Moraes pra rodar, o Alexandre de Moraes vai pegar os processos dele, vai começar a botar pra rodar também, os dois vai morrer abraçado. Aconteceu isso com a Dilma e aconteceu isso com o Cunha. A Dilma tinha os processos do Cunha, e o Cunha tinha o impeachment da Dilma pra botar rolar. A Dilma abriu mão, o Cunha foi lá, abriu mão, a vingança foi concluída, os dois morreu abraçados, os dois. Aconteceu isso com o Bolsonaro. O Bolsonaro e o Moraes estavam ali, os dois. Eu tenho o processo do seu filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se você começar a movimentar CPI contra mim, começar a movimentar CPI da Lava Toga, começar a movimentar essas coisas aqui, tá aqui na minha mão. Né? Eu vou mostrar que seu filho fez a rachadinha, vou fazer isso, vou quebrar sigilo do cartão corporativo, vou mostrar que você gastou 25 milhões, 28 milhões no cartão corporativo, vou fazer isso, vou fazer aqui, tocar o terror mesmo, vou tocar o terror em você. Do outro lado, o Bolsonaro, então tá bom, mas eu tenho aqui uma militância, eu tenho aqui um povo, eu tenho aqui pessoas que estão indignadas, do meu lado tem empresários, do meu lado tem políticos, do meu lado tem senadores, então assim, deputados federais. Então se você fizer isso, sua popularidade vai cair, você nunca mais vai ter paz na sua vida, tem um impasse aqui. Aqui que eu quero chegar, tem um impasse. Popularmente, um impasse ele é quando ou um lado tem uma arma e o outro também, e eles começam a se matar, ou eles entram num acordo para ninguém se matar, ou o passe italiano, os juízes tinham caneta, os mafiosos tinham arma, eles entraram num acordo para ninguém se prejudicar, só que aqui dos dois lados nós temos o impasse brasileiro. Os dois lados têm a caneta, uma do executivo, que eles tinham, e o outro lado tinha a caneta do judiciário, né? Pesada também. E assim, esse impasse ele nunca deu certo no Brasil. Todas as vezes que começou o impasse aqui, os dois morreram abraçados. Todas as vezes que o executivo bateu de frente com o legislativo, os dois caiu. O judiciário bateu de frente com o executivo, os dois caiu. Eu falo dois assim, né? Porque a popularidade cair também é um tipo de derrota, vamos dizer assim, mesmo que mínima, né? Então, assim, esse impasse que hoje nós temos entre o Bolsonaro, o pessoal da direita, os bolsonaristas e o judiciário, eles estão fazendo isso aqui, ó, morrendo abraçado. O judiciário começou depois que o Bolsonaro, ele assim, não sejamos idiotas também. Eu aqui recebi proposta para ir para Brasília, a pagar R$ 20 para ir para Brasília, para participar daquela manifestação. Pessoas que conhecem minha mulher, que minha mulher fez parte dos movimentos de direita, me ofereceram. Falaram pra mim que era R$ 20 a passagem, ida e volta, que era só o da gasolina mesmo ali, e que o ônibus já estava financiado por não sei quem. E assim, então assim, pessoas já tinham me chamado aqui. No vídeo passado, vocês viram, eu coloquei lá no finalzinho do vídeo. Então assim, se eu sabia com pelo menos uma semana antes, assim, é ser idiota de achar que ninguém
que participou de um governo Bolsonaro ou do governo do Distrito Federal sabia dessa manifestação, sabia. Então ele tinha essa carta na manga. Se ele ia tirar ou não, eu achei que não. Eu falei, pô, ele segurou tanta carta na manga, ele segurou, por exemplo, CPI, ele segurou, por exemplo, um monte de coisa. Ele vai, sei lá, começar a sair do impasse, a começar a partir pro combate do meio mais truculento possível, que é, no caso, omitindo, não vou nem falar que ele participou, mas omitindo omitindo o fato dele saber que ia ter algumas manifestações, né? E que não, não chegou a falar com o povo, falar assim, não, não façam isso, não façam. Isso vai me ferrar, cara. Isso vai me ferrar, isso vai ferrar vocês, não faça isso. É ser idiota. Se eu tiver que acreditar que ele não sabia que isso ia acontecer. Ele sabia, né? Se ele quis fazer alguma coisa ou não, se ele quis deixar o povo que cumpra a sua vontade ou não, mas eu acredito muito com a palavra de um presidente, a palavra mesmo que ex-presidente, a palavra dele naquele momento, um vídeo, uma live, uma notinha de rodapé no jornal mais fraco do Brasil, resolveria aquele problema. Por favor, eu peço aos manifestantes, uma live, tá aqui, por favor, eu peço aos manifestantes aí que não vão aí pro palácio, pro plano piloto aí, não quebra nada, pô. Vamos respeitar a ordem policial aí, pô. Vocês viram aí o Roberto Jefferson aí meteu bala na polícia aí por causa de uma decisão de um juiz, que eu também não concordei, e ele se lascou. Então não façam isso, senão vocês vão se lascar também. Obrigado, boa sorte, tô curtindo minhas férias aqui, só isso. Só isso, né? Então, assim, a partir do momento que esse impasse ele começa a se desatar, o primeiro movimento foi feito, o outro vai lá e faz o segundo movimento, que é o quê? Começar a quebrar sigilo. Tá aí o sigilo da Michelle quebrado. Eu não achei esse injusto quebrar o sigilo da Michelle. Né? Descobriu, parece que ela tinha. No máximo que vai descobrir se ela tem algum amante ou não. Se tem algum amante. E agora quebrou do cartão corporativo, que esse sim eu acho importante, porque é dinheiro meu. É dinheiro seu, é dinheiro meu. Né? Então esse sim eu acho importante. 28 mil reais, 20 milhões de reais, 28 milhões de reais gasto no cartão corporativo. Isso é brincadeira. Agora, cartão de vacina eu não acho interessante quebrar. Pra mim tanto faz se ele tomou vacina ou não também. Tomou ou não tomou também. Mas assim, é um impasse, é a realidade. Né? O Brasil estava num impasse muito grande e agora está se desatando. O que vai acontecer nos próximos dias vai ser ataque, um atrás do outro. E o Lula vai ficar invisível. Vai ficar invisível. Por quê? Porque eles vão dar tanto foco a essa questão dessas manifestações que o governo vai se desgastar menos. Né? Então essa também é uma tática agora. O governo federal agora ele tá com essa tática de passar tranquilo, passar desapercebido, né? Dar menos entrevista, falar menos, né? O holoforte é bom? É, mas às vezes é melhor ficar um pouquinho distante, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Nós estamos no impasse, sempre estivemos no impasse. O problema é que nós não tínhamos uma palavra, uma terminologia adequada para poder saber o que estava acontecendo. E aí apareciam esses nomes aí. Ruptura institucional, crise institucional. Isso é um nome assim mais, vamos supor assim, isso é um nome mais, um termo mais político. Mas o que nós estamos vivendo é um impasse. E assim, se eu tiver que dar um nome, uma terminologia, chama-se impasse brasileiro. Aqui no Brasil é o que nós mais vivemos, um impasse da caneta. Então é isso aí, galera. Valeu, beleza? E é nóis.